Este é o livro Dorsal Atlântica, uma expedição literária ao dorso do heavy metal brasileiro. São 2 dúzias de escritores, músicos, jornalistas e produtores culturais reunidos para celebrar a trajetória da Dorsal Atlântica. Cada um dos participantes escreveu um conto inspirado em uma das músicas da banda. Foi lançado pela editora Nateixa, de Leonardo Triandópolis Vieira e o meu velho amigo Fábio Shiva. Começamos a terceira e última parte da análise sobre as ilustrações colagens do livro de contos Dorsal Atlântica, uma expedição literária ao dorso do heavy metal, Rock is Dead, de Mana Mendonça. Então, quando eu fundei a Dorsal, foi por um objetivo musical mais político. E durante a trajetória da banda, ela foi se também espiritualizando, porque eu fui me espiritualizando. E tudo que eu estudo, seja desde iconografia, antropologia, história, eu não quero saber, tudo vai estar entranhado em cada uma das músicas, que essa é a forma que eu tenho de dividir o prazer pelo conhecimento, pelo estudo. Na música original, eu falo sobre o comércio do rock, de como ele virou uma indústria alienada. E eu cito, na letra da canção, um frasco de detergente vazio, que é assim que o rock se tornou. Nessa ilustração, eu usei de simbologias. Mana começa o seu conto chamando O Reino do Heavy Metal, e o nome da cidade é Lemetown, a cidade do heavy metal na Finlândia. Como eu não consegui viajar na Finlândia, eu pensei em um lugar frio por perto. E pensei em quem? Como tem uma rainha descrita no conto, eu pensei na rainha Silvia da Suécia. Ela é meio brasileira, pois a mãe era brasileira. Vocês veem que tem um casal de metaleiros casando, o símbolo do Motorhead é perfeito, encaixa, Lemetown. E a bandeira da Suécia, óbvio, lá atrás, Finlândia. E Leme, a estátua de Leme do personagem simbolizando o conto. Há um detalhe importante que passa batido na colagem. No colo da rainha Silvia tem uma comida que é típica da Finlândia. É essa ligação que eu tenho com a Finlândia. E as bandeiras são muito semelhantes, Finlândia e Suécia. Então, como é preto e branco, a piada passa. No colo da rainha tem um pastel, que é o pastel da Carélia, tá? Que é um pastel de centeio recheado com arroz. Mas não dá para ver isso, mas eu tô contando para vocês, tá? Este é Império de Satã, do grande Carlos José Santos Garcia. Carlos Garcia. Como é que eu iria simbolizar o Império de Satã? Basicamente o que eu já falei em várias músicas da Dorsal e já falei aqui nos vídeos anteriores. A polícia serve para trazer a paz e a calma aos moradores que querem viver suas vidas regulares, sem se preocuparem com bandido, com assaltante, com preto, com favelado, com viado, com puta. Mas a mesma sociedade que não quer fazer parte desse submundo, ela também o usa, mas hipocritamente se esconde. Afinal de contas, quem é que compra pó? Pobre compra pó? Não, né? Então, é uma sociedade que se sustenta em bases muito hipócritas. E quando eu penso sobre isso, eu pensei num caso. Como as ilustrações foram realizadas entre 2024 e 2025, houve um caso no Rio de Janeiro, da prisão, que eu não sei o nome dele direito, Pose do Rodo. Então ele foi preso por fazer apologia ao crime. Muito bem, essa cena do centro é desse Rodo sendo preso pelos policiais. E como eu queria colocar a dubiedade da questão lei e ordem, certo e errado, eu coloquei fotos embaixo, eu tapei os olhos, tá? Mas todas essas fotos embaixo e em cima são de policiais, servidores públicos, advogados presos por corrupção. E no meio tem um diabo, um diabão, vocês podem ver pelas unhas longas.
Esse diabo é uma imagem que me marcou muito. A quem interessar possa, eu sou apaixonado por cinema silencioso ou cinema mudo. Esse diabão é de um filme sueco chamado Häxan, A Feitiçaria através dos Tempos, que ele foi lançado em 1922, um filme dinamarquês sobre Inquisição e caça às bruxas e, obviamente, sobre doença mental. E é isso o que simboliza o Império de Satã, doença mental. Stalingrado, de Railine Guedes. Stalingrado eu compus e gravei com a banda para o primeiro álbum de retorno da Dorsal em 2012, chamado 2012. Stalingrado se tornou um hino da banda. Isso é uma coisa interessante, porque quando eu ouço bandas, ou leio autores, escritores, ou vejo filmes, eu sempre espero dos autores que eu gosto que eles se renovem, evoluam e continuem sempre mantendo o nível alto do trabalho. E para mim, particularmente, é muito significativo e importante que eu consiga ainda ser relevante com 45 anos de carreira musical e consiga compor músicas que permaneçam no coração, na alma, na mente das pessoas. Stalingrado é uma das novas que pegou empatia direto e fala, obviamente, sobre a Batalha de Stalingrado, que começou em 22 de junho de 1941. Como vocês sabem, havia um trato de não agressão, tratado Ribbentrop, uma coisa dessas, entre Stalin e Hitler. Obviamente, assim, você assina um negócio desse para dar tempo ao tempo se garantir depois mandar o pau na muleira um do outro. É óbvio. Aqui não me cabe julgar Stalin nem o stalinismo. Em 1985 para 86, quando eu compus Vorkuta, eu chamei Stalin de ditador. Hoje eu revejo essas palavras e não sei exatamente se é isso ou não, porque o termo se aplica e não se aplica ao mesmo tempo. Aí nesse caso eu recomendo sempre que vocês leiam ou acompanhem os vídeos do meu filósofo favorito, o Zizek, ou Zizek, não sei como pronuncia. Enfim, os nazistas tentaram invadir a União Soviética e invadiram. Essa imagem, ela mostra as jovens mulheres snipers, atirador de elite. Essas mulheres, tanto as aviadoras quanto as atiradoras, entraram na história pela precisão, coragem e eficiência. O povo em Stalingrado resistiu bravamente a um cerco de cães nazistas. Essa vitória dos comunistas, dos russos, dos soviéticos sobre o jugo nazista é uma vitória que nunca morrerá. Porém, como todos sabem, a Segunda Guerra terminou com o mundo dividido entre comunistas e capitalistas. E, obviamente, como os americanos já sacaram desde cedo que a propaganda é a alma do negócio, você só vê filme de guerra com americano herói. Pouco se fala sobre a vitória russa no fronte de batalha e sobre a importância dos russos para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Isso pouco se fala porque é uma mistura de racismo, preconceito e é o que existe até hoje. Sobre o que está ocorrendo agora, OTAN, Ucrânia e Rússia. Na ilustração se vêem as jovens snipers, logo acima El Bigodon de Stalin e no alto a bandeira de Volgogrado. E o que é Volgogrado? É o nome atual desde 1961 de Stalingrado, que foi o nome dado à cidade entre 1925 e 61 por causa de Stalin. Volgogrado é uma mistura do nome de Stalin, o nome dele, com Grad, que é nome para um assentamento em russo. Explicado? Muito bem. O próximo conto é Straight, de Wilfred Gadelha, jornalista, escritor, palpa toda a obra que eu tive o prazer de conhecer no Rio de Janeiro, quando ele foi lá me conhecer e fez uma entrevista. Enfim, quando eu compus originalmente Straight, para o álbum Straight, era o período que eu estava vivendo meu vegetarianismo e tal.
Então eu tentava colocar aquilo na letra, na minha vivência. Um álbum, uma composição, uma arte, ela é derivada e influenciada pelo momento que você vive. Enfim, eu não quero ficar dando spoiler, mas eu tenho mania de dar spoiler na ilustração. Vocês podem ver as grades desse bandido com chapéu e máscara, né, de ladrão. Já é um tremendo spoiler, mas esse é bem mais indireto que os anteriores. Essa imagem eu tirei de um cartaz de um filme. Como eu citei anteriormente, eu sou apaixonado por cinema silencioso. E não há muito obras brasileiras para poder assistir, porque o restauro é caro, não há interesse, Cinemateca pega fogo, né? Museu Nacional pega fogo. Então, é isso, uma dureza. Então a gente acaba tendo acesso a mais obras internacionais. E eu me interessei muito pelo grafismo, pelo desenho, pela arte desse cartaz de um filme chamado Burglar by Proxy, de 1919. Em uma sociedade distante, vivia um cavaleiro negro, de olhos brilhantes e semblante fechado, que percorria as ruas da cidade em busca de pessoas e crianças em situação de vulnerabilidade social. Assim começa Thy Kingdom Come, de Luísa Novaes. O conto me inspirou para esta imagem e eu li exatamente o primeiro parágrafo da autora. Um cavaleiro negro. Junto com ele, eu coloquei uma espécie de um eclipse. Espécie não, um eclipse. E esse cavaleiro com asas, que pode representar asas de anjo, mas como são escuras, podem ser asas de um abutre. A armadura, uma representação de algo europeu, civilizado entre aspas. Mas vocês podem ver que a armadura não tem pernas. Ela está vazia. Como se diz no espiritismo, corpos que andam, casa caiada. Tem aparência de força e força nenhuma. Tem asas para voar que queimam. Ícaro, Ícaro, Ícaro. Esta é velhice de Cristiano dos Passos. Durante o período que nós trabalhamos no livro, o Cristiano teve um problema pessoal por causa das enchentes no sul e ele perdeu muita coisa, eu não lembro agora, desculpa, se ele perdeu a casa, se perdeu os bens. Eu sei que foi feita uma vaquinha e tal para ajudá-lo. E muitas pessoas passaram por essa situação no sul do país. Essa imagem simboliza um senhor deitado, que eu fui inspirado pelo conto, que eu também não vou dar spoiler mais, que eu tô o rei do spoiler nesses vídeos. E próximo a ele é um jornalista. Esse jornalista é uma pessoa muito famosa na história do Brasil e muitos que são mais novos não têm ideia, não têm conhecimento, não sabem quem ele foi. Assis Chateaubriand. O livro Chateau contou a todos nós a saga, escrito por Fernando Moraes, foi lançado em 94. E também ao filme Chateau, o Rei do Brasil, de Guilherme Fontes, que muitos de vocês não devem nem lembrar quem é, um ator que se envolveu numa polêmica arrecadando fundos públicos para dirigir esse filme que levou anos para ser entregue e feito. Eu acompanho muito cinema brasileiro e eu gosto muito desse filme do Guilherme Fontes, que para muitos não é um ator e diretor, mas sim um meme. Vocês devem lembrar nele da novela A Viagem, como aquele espírito desencarnado que fazia aquele negócio. Vai, faz merda, faz merda. Subindo a imagem, em vez de ser um monitor passando batimento cardíaco e tal, eu coloquei a dorsal tocando no festival Bengues Open Air em São Paulo, que representou muito pra gente. Foi uma grande vitória, uma vitória sobre a morte da banda. Violência Real, de Thaís Breiner. Essa merece uma explicação detalhada. No fundo dessa imagem, a Guernica, Guernica, de Picasso, sobre quando os nazistas
durante a Segunda Guerra Mundial, começo da Segunda Guerra, destruíram várias cidades da Espanha que queriam se libertar do jugo, a Guerra Civil Espanhola. Nessa imagem, simbolicamente, tem uma cidade destruída. Essa cidade é a Palestina, a faixa de Gaza. E na imagem, há 4 guerreiras. Nos contos elas são chamadas de Jamila, a líder, Yara, Anaí e Dandara. Eu as reinterpretei como 4 guerrilheiras das Farc. E eu escolhi 4 mulheres guerreiras, sendo que 3 são brasileiras. Da esquerda para a direita, Edmeia, uma das mães de Acari, que ao entregar provas contra a PM pela morte do seu filho, pela execução do seu filho pela polícia, ela foi assassinada por militares da PM. Ao lado, Marielle Franco, que eu não preciso falar nada sobre. Eu sempre cito Marielle nos shows e continuarei a citar até que o dia que os verdadeiros mandantes do seu assassinato sejam presos. Em seguida, a palestina Ahmed Tanini, que sempre enfrentou as ocupações israelenses. E por fim, Yara Valberg, a baiana, viúva do grande Carlos Lamarca, que foi assassinada como ele na Bahia. Ela foi assassinada em casa ao tentar se defender. Propositadamente, eu posicionei a Yara, uma judia, ao lado de uma palestina, Ahmed Tanini. Das 4 mulheres, das 4 guerreiras, nenhuma empunhou uma arma para matar seus opositores. Nenhuma. Mas eu as fiz carregar nessa ilustração armas para demonstrar a violência cometida pelos seus algozes. A violência é real e continua real. Eu agradeço demais a todos os contistas, eu agradeço ao público que apoia a banda nas campanhas, eu agradeço à editora Nateixa. Muito obrigado, gente.